Bom dia a todos. Vou apresentar o meu plano de aula. A disciplina é Ciências. O nome da escola é Como é Bom Aprender e Saber. Turma do 2º ano do Fundamental 1, com 20 alunos. A professora sou eu, Iris Moreira. O conteúdo da nossa disciplina é Higiene e Saúde. Eu vou relatar para vocês os objetivos no qual pretendo alcançar com a aula de hoje nos meus alunos. Conhecer as formas corretas de higiene pessoal. Compreender como os bons hábitos de higiene são importantes para a saúde e trazem um bem-estar. Fazer com que eles produzam um gráfico comparativo, onde possam perceber sozinhos como é importante praticar os hábitos de higiene diariamente e que passem a praticar aqueles que eles não costumavam praticar e passarão a praticar após a aula de hoje. Obter, com a produção do material de hoje, realizado pelos alunos, o intuito de fazer amostragem casual utilizando a variável qualitativa nominal e assim realizar uma ligação entre os conhecimentos do ensino da disciplina de ciência com os parâmetros estatísticos de amostragem da disciplina de estatística/matemática. Desenvolver a leitura do gráfico com a turma a partir da resposta fornecida por eles. Desenvolver também as habilidades de comparação e motora no final da atividade para colorir a folhinha. Recursos paradidáticos. Trarei primeiro uma folhinha de atividade. Depois vou repetir essa folhinha durante a atividade. Logo em seguida tem um livro paradidático Higiene e Saúde, com dicas da IGEA, com duração de 5 minutos. Logo em seguida, passarei o vídeo de higiene da turminha da Clarinha, com duração de 7 minutos. E também utilizarei uma folhinha para colorir no final da aula. Outro recurso que utilizarei é a cartolina para a gente poder construir juntos o gráfico de colunas. Agora passaremos para a estratégia de desenvolvimento. Primeiro, antes de uma explicação concreta do conteúdo, trarei uma atividade de uma folhinha, com o intuito de fazer um comparativo utilizando uma amostragem casual no final da aula. Farei com que eles produzam, a partir do seu conhecimento inicial, um material utilizado neste comparativo, com o que as crianças já faziam antes na sua higiene pessoal e o que elas aprenderam e vão passar a fazer em casa após o conhecimento adquirido, com o intuito de obter uma variável qualitativa nominal, dependendo das respostas dadas pelos alunos da turma, no início e no final da aula. A folhinha contém imagens sobre cuidados de higiene pessoal. Pedirei que eles marquem um X em cada quadradinho, nos itens em que eles costumam fazer diariamente. Vou ler para ele as descrições que estão na lateral da imagem, sempre perguntando: você costuma a, referindo-me à imagem ao lado. Pedirei que eles deixem a folhinha virada para cima na carteira e partiremos para a próxima atividade. Logo em seguida, trarei uma história da deusa grega Higeia, no qual ela traz instruções de como deve-se ter cuidados de higiene pessoal e higienização dos alimentos e o consumo de água potável. A leitura terá duração de 5 minutos. Após a história, passarei um vídeo rápido sobre higiene, da turminha da Clarinha. O vídeo tem duração de 7 minutos. Com esse vídeo, eu tenho o intuito de reforçar o que foi dito na história do livro paradidático. Em seguida, levarei eles para refazer a mesma folhinha com os hábitos de higiene. Porém, desta vez, pedirei para que eles façam uma bolinha nos quadradinhos que eles vão passar a praticar em casa dos hábitos de higiene aprendidos na aula de hoje. Essa folhinha, que contém tanto o X como as bolinhas, servirá para que juntos façamos uma contagem de quantos X
que tínhamos e quantas bolinhas surgiram depois. E faremos uma contagem de quantos alunos tem na sala e a comparação de quantos fazem as práticas de higiene e quantos passarão a fazer mais práticas de higiene, obtendo assim uma amostragem casual utilizando uma variável qualitativa nominal e fazer uma correlação entre as disciplinas de ciências, língua portuguesa e matemática. Após a etapa de contagem, passaremos para a construção do gráfico. Porém, agora transformando o X e as bolinhas nas folhinhas em quadradinhos coloridos para a montagem do cartaz do gráfico, utilizando os quadradinhos rosa para representar o X, que são os hábitos de higiene que eles não praticavam antes, e os quadradinhos verdes representando as bolinhas, que são os hábitos de higiene que eles passarão a praticar. Chamarei o nome de cada um para que eles peguem as folhinhas e reproduzam na cartolina o X e as bolinhas com os quadradinhos rosa e verde, de acordo com a resposta dada por eles mesmos dentro da folhinha na forma anterior. Perguntas para a construção do nosso gráfico de colunas para os hábitos de higiene que eles faziam antes da aula, representado na folhinha pelo X e passará a ser representado pelo quadradinho rosa. Regra: se a resposta do aluno for sim, colocar o quadradinho rosa no cartaz. Se a resposta for não, não colocar nada. Esta regra será assim até o final da construção da nossa primeira coluna, que é a coluna rosa. Pergunta 1. Você usa lenço de papel para suar o nariz? Pergunta 2. Você lava os alimentos antes de comer? Pergunta 3. Você anda descalço? Pergunta número 4. Você ajuda a limpar a casa? Pergunta número 5. Você toma banho todos os dias? Pergunta 6. A água da sua casa é filtrada? Pergunta 7. Você penteia seus cabelos todos os dias? Pergunta 8. Você escova os dentes após as refeições? Pergunta 9. Você está com as unhas cortadas? Pergunta 10. Você troca de roupa toda vez que ela está suja? Perguntas para a construção da segunda coluna do gráfico. Para os hábitos de higiene que eles passarão a praticar após a aula de hoje, representado na folhinha pelas bolinhas, e passarão a ser representados pelo quadradinho verde. A regra é a mesma da anterior. Se a resposta do aluno for sim, colocar um quadradinho verde. Se a resposta for não, não colocar nada. Pergunta número 1. Você vai passar a utilizar o lenço de papel para assoar o nariz? Pergunta 2. Você vai lavar os alimentos antes de comer? Pergunta 3. Você vai andar calçado? Pergunta número 4. Você vai passar a ajudar a limpar a casa? Pergunta número 5. Você vai passar a tomar banho todos os dias? Pergunta número 6. Você vai pedir à mamãe para filtrar a água da sua casa? Pergunta número 7. Você vai pentear os seus cabelos todos os dias? Pergunta 8. Você vai passar a escovar os dentes após as refeições? Pergunta 9. Você vai passar a cortar as unhas toda vez que precisar? Pergunta número 10. Você vai passar a trocar de roupa toda vez que ela estiver suja? Aqui está o nosso gráfico de coluna construído pela turma. Depois que todos tiverem participado, farei uma observação e a leitura do gráfico com eles, perguntando onde tem mais quadradinho verde ou mais quadradinho rosa, para que eles analisem cada item do gráfico, refletindo assim em qual hábito de higiene eles precisam passar a praticar mais. Eu fiz uma demonstração de mais ou menos como deverá ficar o nosso gráfico após a construção e a leitura e a compreensão deles. No final, darei aos alunos uma folhinha para colorir e desenvolver as habilidades motoras de cada um, ainda com a representação das práticas de higiene que nós estudamos na aula de hoje.
Essas foram as referências bibliográficas que utilizei para fazer o meu plano de aula. Obrigada a todos por assistirem o meu trabalho. Bom dia.